A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Andréia Rodrigues e já estamos no capítulo 11 do livro de Jó. Comumente a gente tem feito por meio de vídeos, agora hoje nós estaremos por meio de áudio trazendo o estudo do capítulo 11. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. E para você que já se encontra aqui conosco, meu muito obrigado. Continue conosco. Deixe também o seu comentário, o seu gostei, para ajudar aqui no crescimento do canal. Meus irmãos, então hoje nós estaremos meditando aqui no capítulo 11. Como das outras vezes, eu vou estar fazendo capítulo a capítulo, né, para nossa meditação. Então, o título desse capítulo é Zofar repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Nós vimos, né, nos capítulos anteriores um outro, entre aspas, amigo de Jó, né, que ficou questionando, né, a vida de Jó, que foi Bildade. E hoje, então, será o outro amigo, Zofar. E Zofar, mediante, né, o que nós iremos estar acompanhando a leitura aqui, ele vai repreender Jó ainda de uma forma mais rude que o anterior fez, né, que Bildade fez. Então, no decorrer aqui da leitura, dos versículos, você vai poder também, juntamente comigo, fazer essa observação. Então, meus irmãos, aqui no versículo 2 ao 6 diz assim. Aliás, eu vou começar no 1, né? Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras, e o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos, mas na verdade provera a Deus que ele falasse e abrir os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Bom, meus irmãos, eu acho que só pela leitura já dá para a gente, por essa leitura, né, que acabamos de fazer, já dá para a gente perceber, né, o quão rude esse amigo de Jó estava sendo, né? Aqui verdadeiramente ele estava acusando Jó, né, de ser um falso servo de Deus, né? Quando ele fala aqui, pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos, né? Ele deturpou o que Jó havia dito lá no capítulo 9, né, nos versículos 14 e 21 do capítulo 9. Olha o que Jó disse. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvido à minha voz, porque me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa, nem me permite respirar, antes me farta de amarguras, né? Aí no versículo 20 ele falou: olha, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida, né? Então, eu vou ler até o 22, olha o que ele disse. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, né? Então, Jó não falou isso que Zofar disse aqui, olha. Ele falou, olha, pois tu disseste, no versículo 4 do capítulo 11, a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos, né? Então, quer dizer, Jó não disse
dessa forma, né? Conforme eu li agora novamente para os irmãos. E esse homem, né, Zofar, ele então, ele deturpou aquilo que Jó havia dito, né, a respeito, né, de sua inocência. Para quê? Para fazê-lo parecer um tolo. Né? Jó jamais afirmou que a sua doutrina era pura, né, conforme eu acabei de ler aqui para os irmãos novamente, no capítulo 9. Então, nós vemos que esse homem, né, Zofar, era um homem que de amigo ele não tinha nada, né, irmãos? Ele estava verdadeiramente querendo fazer Jó passar a ser como um tolo, né, e deturpava, né, a palavra de Jó o tempo todo. Agora nós vamos ler os versículos 7 ao 9. Diz assim: Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Aqui Zofar tenta voltar, né, as palavras de Jó contra ele próprio, dizendo que os atos dele são incoerentes com a sua teologia, conforme Jó falou no capítulo 9, versículo 10. Olha o que Jó tinha dito. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Né? E aqui, então, olha, Zofar pega essa palavra de Jó e, novamente, ele quer, né, mudar, né, aquilo que Jó tinha dito. Aí aqui no versículo 7 ele fala, porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Né? Jó lá no capítulo 9 tinha sido totalmente humilde, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo, né, que ele não teria como argumentar nada com o Senhor, porque Deus era o Senhor. Né? Então, aqui Zofar já inverte a situação e faz essa pergunta para Jó, né? Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? E não sei os irmãos, né? Mas eu já me deparei muitas vezes com pessoas, né, que pegam aquilo que a gente fala, né, e modifica, né, irmãos, e faz com que queira transparecer que a gente é um tolo, né? E que ele é o sábio, né? Então, isso acontece, infelizmente, né, na nossa vida aqui nessa terra. Muitas pessoas, né, pegam aquilo que a gente fala e transforma, né, para uma outra versão, né? Vamos dizer assim. Então, olha, mais uma vez, Zofar, né, querendo envergonhar Jó. A doutrina de Zofar está correta, né? Quando ele fala tudo isso aqui sobre o nosso Deus, ó, como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida de que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Então, quer dizer, a doutrina bíblica, né, a doutrina que ele falou ali naquela época, é isso mesmo, verdadeiramente. Nosso Deus não tem nada nem ninguém que o possa, né, comparar ou dominar, não existe. Só que ele falava a verdade sobre Deus, mas não aplicava, né? Ele não aplicava nessa situação aí com o amigo Jó. Por quê? Deus, ele não nos quer, né, apenas conhecendo a sua palavra, mas nós precisamos o quê? Cumprirmos a sua palavra. Ele não nos quer como acusadores de ninguém, e sim como servos, né, que amam o seu próximo, como a nós mesmos. E aqui não era esse o proceder de Zofar. Ele estava o tempo todo querendo condenar Jó, né, num papel, ele que estava querendo assumir o papel de Deus, porque o único juiz é Deus, né? Então, meus irmãos, o único juiz, né,
do céu, né? Juiz da nossa vida, né? No sentido espiritual. Então, ele sim é que estava querendo, no caso, né, ser Deus e não Jó. Versículos 10 ao 12. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício e não o terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. A pergunta que Zofá faz a respeito de Deus, né, quando ele pergunta aqui, olha, deixa eu só achar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Né? Ecoa sobre o que Jó sente lá no capítulo 9 novamente, no versículo 12, que Jó falou assim: Eis que arrebata a presa, quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá que fazes? Né? Aqui no caso, nesses versículos 10 ao 12, quando ele pergunta se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício e não o terá em consideração. Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Então, aqui, Zofar está negando a alegação de Jó de que Deus não sabe a diferença entre os honrados e os pervertidos, né? Conforme também o versículo 22 do capítulo 9. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio, né? Jó afirmou isso no capítulo 9. E Zofá, então, está negando que Jó tenha, né, falado dessa forma. E aí, olha, para revidar a pergunta de Jó, em que ele comparou seus gritos ao zurrar de um jumento, Zofar emprega o que pode ser uma declaração proverbial sobre o jumento. Ele insinua que as mentiras de Jó são um indício de que ele é um homem vão, né? Então, quando ele falou essas palavras aqui nos versículos 10 ao 12, mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês, né? Ele estava então ali, olha, querendo dizer, né, que Jó era esse homem vão, né? Que Jó era um mentiroso e que, né, por conta disso é que ele estava passando toda aquela situação. Então, mais uma vez, esse amigo, entre aspas, de Jó, né, trazendo mentiras, mudando as palavras de Jó, né, querendo fazer com que Jó fosse culpado, né, e só que esse homem, né, irmãos, assim como muitos, né, que muitas vezes agem para com a nossa vida, esquecem-se que Deus vê todas as coisas, que Deus sabe de todas as coisas e que todo o poder está nas mãos do nosso Senhor. Então, você aí do outro lado, se porventura você está passando uma situação onde você se vê sendo injustiçado, né? Creia que Deus vê todas as coisas e que Ele é o justo juiz e que Ele fala na palavra dele, né, para nós não nos vingarmos a nós mesmos, né, porque a vingança é do Senhor. Então é Ele, né, irmãos, que vai fazer justiça, né, sempre sobre a nossa vida e é o que vai acontecer, né? No decorrer dessa história de Jó, nós vamos ver, aleluias, né, a vitória de Jó. Então, olha, muitos também poderão ver o quê? A sua vitória. Então, fica tranquilo, confie em Deus, não rebate, né, aqueles que te acusam, aqueles que têm trazido injustiça na sua vida, porque Deus vê todas as coisas e a sua vitória também vai chegar. Amém? Glórias a Deus. Agora em versículos 13 e 14. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Então, aqui quando ele fala, estende as tuas mãos, deixa eu só voltar aqui, irmãos. Se há lança para longe de ti,
e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. No versículo 13, né? Quando ele fala, ó, se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Então, quando ele fala isso, ele está fazendo referência à postura de oração, né? E de louvor, presumindo que Jó sofria por causa de sua iniquidade, né? E que as tendas de Jó estavam cheias de injustiça. Então, que era para Jó orar, era para Jó louvar a Deus, né? Para que pudesse, então, ser perdoado. Era isso que ele estava querendo dizer, né? Então, quando ele fala também, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Então, os estudiosos, né, historiadores, entenderam que seria uma insinuação, né, caluniosa de que Jó adquirira as suas riquezas de repente por meios escusos, né? Ou então que ele tinha tolerado o mal na sua casa, né? Então, esse homem estava também, se fosse nos dias atuais, a gente ia falar, né? Estava jogando indireta para Jó, que de repente aquilo tudo que ele passava era por conta dele ter deixado a iniquidade na casa dele, né? Dele ter deixado habitar a injustiça na casa dele, né? Mas conforme a gente já falou, o nosso justo juiz está lá no céu e ele vê todas as coisas. Versículos 15 e 16. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula e estarás firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram, né? Então ele quis dizer que se Jó orasse a Deus, né, preparasse o seu coração para poder receber o perdão do Senhor, né? Então ele se esqueceria, né, de tudo que ele passou, tudo ficaria, né, por conta do passado. E aqui no versículo 17 ao 20, olha, e a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como a manhã, e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro, e deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciam teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma, né? Então, aqui continuando, né, o que ele estava querendo dizer um pouco mais acima, quando ele falou, né, que era para Jó, então, preparar o coração e orar ao Senhor, né, para que então tudo pudesse mudar na vida de Jó. E aí ele iria se esquecer, tudo ficaria para trás, né? Então, quando ele disse também, olharás em volta, corresponde à tradução de uma raiz hebraica que pode significar olhar cuidadosamente ao redor, né? Quando ele falou aqui, olha, no versículo 18, e terás confiança porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro, né? Quer dizer, olhará cuidadosamente ao redor e repousarás seguro. Então, meus irmãos, no capítulo de hoje, né, a gente viu sobre Zofar, né? Zofar era um outro amigo, entre aspas, de Jó, que estava ali, né, repreendendo Jó, né, e mostrando a sabedoria de Deus e exortando Jó a se arrepender, né, porque ele acreditava que tudo aquilo que Jó tinha passado, que estava passando, era por conta de Jó ter pecado contra Deus, de ter deixado a iniquidade na sua casa. Então ele veio trazendo todas essas repreensões para Jó. E no próximo capítulo, né, que você não perca, esteja aqui conosco, porque Jó então vai se defender das acusações de seus amigos. Então, olha, não perca, vamos juntos aqui, olha, nessa empreitada, né, de meditação aqui no livro de Jó. Não deixe de deixar aí o seu comentário, né, seu comentário construtivo. Com certeza vai trazer edificação para a minha vida e para a vida dos irmãos, né, que acompanham aqui, e vai fazer com que o nosso canal também cresça, irmãos. Então, eu conto com a ajuda dos irmãos
né, para poder estar compartilhando com outras pessoas, né, deixando aí o seu like, se inscrevendo, se você não for inscrito, né, para que o nosso canal possa crescer e a palavra do Senhor ser cada vez mais espalhada por esse mundo. E que Deus lhe abençoe. Vamos agradecer ao Senhor, amém? Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui meditando, Pai, no livro de Jó. Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai, perdoar os nossos pecados, nossas faltas, e que cada vez mais nós tenhamos a certeza de que o Senhor, aleluias, é o nosso Deus Todo-Poderoso, justo juiz, que está conosco em todo tempo, em todo lugar, e nós agradecemos ao Senhor por tudo, pedimos a sua proteção sobre nós, sobre a nossa família, Pai. Fica conosco, continua me dando força, saúde para eu continuar essa obra, em nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a minha e minha família. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.